um texto bem conhecido, é de João 1, se você tem sua Bíblia aí, é legal você abrir. Apesar de eu vou passar o texto aqui nos slides. Mas é um texto bem conhecido, mas eu quero trazer para vocês uma abordagem diferente. Eu estudei esse texto para o meu sermão de prova, no seminário, e quando eu estava estudando, eu falei, cara, que coisa louca, porque eu nunca tinha visto o que eu estou vendo nesse texto. E eu espero que vocês se surpreendam, porque nesse texto a gente vai ver, e o texto traz para a gente que Jesus, ele é suficiente para a vida. Os primeiros 11 capítulos do Evangelho de João são conhecidos como o livro dos sinais. João colocou 7 milagres ali para mostrar para as pessoas quem Jesus era. E esse sinal é um deles, da multiplicação dos pães. E o texto diz o seguinte: algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu o monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ele ia fazer. Filipe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pequeno pedaço de pão. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra e disse: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas Jesus, o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita gente naquele lugar e todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. Tinha provavelmente 15.000 pessoas naquele lugar, porque não contavam as mulheres e as crianças. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os partiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez a mesma coisa com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida esse é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, a sua palavra é suficiente para falar conosco. Que o Senhor nos ilumine com o teu Espírito e fale a cada um de nós aquilo que o Senhor tem para nos transformar, para nos moldar, para sermos mais parecidos com o Senhor e discípulos que sabem quem seguem nessa terra. Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito venha fluir por meio da tua palavra, que será exposta, apesar de mim, Santo Espírito de Deus. Que o Senhor mostre a tua santidade, o quão lindo o Senhor é, o quão santo o Senhor é. Leva-nos pelas tuas mãos, Senhor, para vivermos a vida neste lugar até nos encontrarmos na eternidade. É o que eu oro, Pai, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Eu não sei quantos de vocês lembram de um
um quadro no Fantástico chamado Chefe Secreto. Quem de vocês assistiu esse quadro? Poucos. Nem no YouTube, vocês viram? Alguns já viram, né? Bem, nesse quadro, o que acontece? O chefe de uma grande empresa brasileira ou multinacional, ele se disfarçava de recém-contratado da sua própria empresa. E ele tinha então que passar uma semana disfarçado, colocando a mão na massa, na linha de produção, e sabendo exatamente o que aquelas pessoas que trabalhavam para ele passavam no dia a dia, no cotidiano delas. Então, durante aquela uma semana, o dono dessas empresas, que tinha todo o poder na mão deles para contratar, para demitir, para prover melhorias para aquela empresa, ele estava ali convivendo com aquelas pessoas. E ele convivia com algumas e ele se emocionava com o exemplo de vida que aquelas pessoas tinham. Porque elas ralavam muito, porque elas davam sangue pela empresa. E aí, quando você ia conhecer a história privada daqueles funcionários, você via que eles eram pessoas que tinham muitas dificuldades e, apesar das dificuldades, eles estavam ralando. E o chefe secreto, então, se emocionava ao conviver com aquelas pessoas e saber da vida delas. Ao mesmo tempo, tinham outros funcionários que davam muita mancada, que enrolavam o tempo do trabalho, que dava jeitinho para resolver as coisas, as maracutaias ali, e tinha outros também que não cooperavam com os colegas. Por que isso acontecia? Porque aqueles funcionários, eles não sabiam realmente com quem eles estavam convivendo naquela semana. Eles não tinham conhecimento, eles não sabiam quem era a pessoa com quem eles estavam convivendo. E é exatamente isso que a gente vê nesse texto, é o que a gente chama de problema do texto. O problema desse texto que nós estamos vendo aqui não é a fome das pessoas, mas o problema do texto é que as pessoas que estavam ao redor de Jesus não sabiam realmente quem Jesus era. E aí eu vou dar para vocês um pouquinho do contexto desse texto. Eu não sei se eu estou falando muito alto, eu estou falando muito alto? Tá bem. O pessoal fala no seminário que eu sou meio pentecostal. Então eu gosto de falar alto. E se eu ficar à vontade aqui com vocês, aí o fogo vai descer em nome de Jesus. Mas é interessante esse sinal, esse milagre de Jesus. Por quê? Esse milagre é o único milagre de Jesus que aparece nos 4 evangelhos. E isso, então, para quem quer estudar a Bíblia, para quem estuda a Bíblia, isso deve chamar a atenção da gente. Porque este é o único sinal que aparece nos 4 evangelhos, então nos mostra que a gente precisa prestar atenção. E eu quero trazer para vocês 2 motivos para a gente prestar atenção nesse milagre. Por quê que ele está nos 4? Porque não tinha como os outros evangelistas, Mateus, qual mais? Marcos e Lucas. Mateus, Marcos e Lucas, não tinha como eles não falarem desse sinal, porque muita gente tinha visto esse sinal acontecer. 15.000 pessoas. Uma outra coisa, por que é importante a presença desse sinal nos 4 evangelhos, é porque ele revela quem Jesus é. Ele revela a identidade de Jesus. E agora eu vou te dar um pouco do contexto histórico da situação. Jesus aqui, se você ler depois na sua casa, no capítulo 5, você vai ver que Jesus já começou a ser perseguido pelos judeus. Os judeus encrencaram que Jesus curou no sábado. Jesus já estava falando umas coisas lá que os judeus não gostaram, tipo, eu vi Abraão, Abraão me viu antes de vocês, mas como você não tem nem 50 anos, como é que você viu Abraão? Então Jesus começou a falar umas coisas meio malucas para as pessoas ali, os judeus, os religiosos da época ficaram meio com raiva daquilo. E eles já estavam planejando matar Jesus.
uma outra coisa que acontece antes desse milagre é que Jesus tinha enviado os seus discípulos, os seus seguidores, para uma missão. E eles foram, e eles saíram, e eles começaram a curar, e eles começaram a ver um monte de coisa acontecer no caminho, os demônios respondiam e eram expulsos, as pessoas eram curadas, e as pessoas viam o reino de Deus chegando no mundo, e falavam, caramba, a sala do trono de Deus está invadindo a terra aqui, e o reino de Deus chegou. E aí, nesse momento, um pouco antes do milagre acontecer, da multiplicação, os discípulos estavam super empolgados, contando para Jesus o que estava acontecendo. Jesus, a gente fez isso, a gente fez aquilo, muito louco o que aconteceu. E Jesus estava ali olhando, ouvindo os discípulos. Poxa, cara, que legal, Jesus é bom, né? Quer dizer, eu sou bom. E aí, o que acontece? No meio daquela euforia, chegam os amigos de João Batista e dão para Jesus, no meio daquela euforia. Quantos de vocês já não passaram por isso? Vocês estão super empolgados com uma notícia maravilhosa e de repente chega um balde de água fria e aí você não tem como reagir, né? Você está todo feliz e de repente você murcha. Porque os amigos de João Batista chegaram e falaram assim, cara, Jesus, decapitaram João. Seu primo foi morto por Herodes. E eles arrancaram a cabeça de Jesus. Jesus ficou triste. No meio da euforia, falou, poxa, meu primo morreu, arrancaram a cabeça dele. Então, olha que mistura. O cara está sendo perseguido. Essa narrativa provavelmente aconteceu 1 ano antes de Jesus morrer. E aí o cara, então, está sendo perseguido pelos judeus, está ali no meio da euforia dos seus discípulos, todos empolgados, e de repente ele sabe que alguém morreu. Muita carga de emoção ali acontecendo. Para piorar as coisas, ele fica sabendo que Herodes começa então a querer encontrar com ele, porque queria, cortar a cabeça de Jesus também. Então Jesus decide sair da Galileia, como a gente leu no texto, e ele vai para o outro lado do mar, de Tiberíades. Eu espero que esse aqui. Eles estavam mais ou menos nessa região da Galileia, e eles resolvem vir para esse outro lado aqui, provavelmente, estão vendo aqui verdinho? Provavelmente nessa montanha do outro lado do mar da Galileia, que é esse mar aqui, perto da cidade de Betsaida. Filipe e André, não é à toa que eles estão nesse texto, porque eles eram dessa região de Betsaida e de Cafarnaum. Eles eram dessa região aqui. Então, eles conheciam a região. Então, Jesus pega o barco e vem para cá. E ele vai para esse lugar porque ele quer um lugar de refúgio. Sabe quando você está cansado? Quem está estudando aqui para o vestibular? Alguns? Quem está aqui estudando faculdade, final de período? Cara, você fica assim, desesperado. O que você não quer é notícia ruim, é perseguição, é amigo te importunando. E aí Jesus quer descansar. E ele vai para um lugar retirado, deserto. Só que o povo que tinha visto Jesus fazer tanto milagre, resolve seguir Jesus até onde eles estavam. Eles souberam que Jesus tinha ido para essa região e eles foram a pé, percorrendo quase 20 quilômetros no entorno do mar para poder encontrar Jesus. E aí é interessante a gente pensar o seguinte: uma multidão estava seguindo Jesus. Qual outro lugar da Bíblia vocês conseguem ver, vocês lembram, que tem um líder, que tem um mar, que tem uma multidão de pessoas? Quem? Moisés, isso mesmo. João, quando ele escreveu esse milagre, ele estava fazendo um paralelo com Moisés. Lugar deserto, multidão, monte, montanha, mar. Ele estava fazendo um paralelo com Moisés. Olha que louco como é a gente estudar isso aí.
Porque o lugar que era para ser de descanso, vira o lugar de ensino. Como que a gente sabe disso? Porque Jesus sentou com seus discípulos. E ele começou a ensinar os seus discípulos. Subiu a montanha lá, sentou com os seus discípulos e começou a instruir eles lá. E aí, de repente, ele olha assim, ele eleva os olhos e olha lá para baixo da montanha e fala: rapaz, está vindo uma galera encontrar com a gente aqui. O que a gente faz? A gente não está conseguindo descansar. Jesus, ele não rejeita a multidão, ele acolhe a multidão. Ele então começa a ensinar, e aquelas pessoas vão chegando, vão chegando, vão chegando. E aí Jesus então, João, ele dá no versículo 4, se você tiver a sua Bíblia aí aberta, você vai ver que ele vai dar uma palavrinha mágica para a gente, que na teologia a gente chama de chave hermenêutica. Aquilo que a gente entende, para a gente entender esse capítulo da Bíblia, e é o capítulo inteiro, o capítulo 6 inteiro, a gente precisa entender que essa multiplicação dos pães aconteceu na época da Páscoa. Por isso que revela quem Jesus é. E aí a gente tem a Páscoa sendo revelada no discurso do pão da vida, que está mais no final, a partir do versículo 22 até o final do capítulo. E aí, no meio do capítulo, a gente tem o que seria o Êxodo, quando Moisés atravessa o mar com o povo. E aí Jesus, o que Jesus faz? Anda sobre as águas. E aí, no início do capítulo, que foi o texto que a gente leu, retrata a peregrinação do povo no deserto. Estamos juntos aqui? Então olha que louco como que a Bíblia está interligada. Nada na Bíblia é por acaso. Isso é muito louco porque mostra a riqueza do que a gente tem nas nossas mãos, da palavra de Deus que a gente tem nas nossas mãos. E Jesus, e o evangelista então ele está querendo mostrar assim, olha, Jesus é o segundo Moisés. Porque ele está cumprindo algumas coisas que vocês, judeus, esperavam que ele cumprisse. Então, as pessoas daquela época, quando eles lessem esse capítulo de João, eles iam entender o que João estava falando. Eles iam entender quem Jesus era. Quem Jesus estava se revelando para aquelas pessoas. Mas é interessante a gente fazer uma observação. Porque a Páscoa, alguém aqui de vocês sabem como que a Páscoa era celebrada? Com ovo de Páscoa? Chocolate? Quem dera, né? Como é que é? Pão sem fermento. Aí tinha mais o quê? Vinho. Tinha um carneiro. Tinha um churrasco. Rapaz, eu sou de Minas Gerais, eu estou assim, bobo, como que paulista gosta de churrasco. Eu achava que carioca era mestre em churrasco, mas eu me enganei. Os paulistas ganharam. Toda semana, se bobear, é churrasco. E Deus parece que gosta de churrasco e parece que gosta de festa. Porque quando ele instituiu a Páscoa, ele falou assim, judeus, meus filhos, meu povo, eu quero que vocês celebrem a libertação de vocês. Quando eu libertei vocês do Egito, pela minha mão, pelo poder da minha mão, eu quero que vocês se lembrem disso com uma festa mega. Vocês vão lembrar do amargo que vocês passaram no deserto, vocês vão lembrar do maná que eu mandei, que eu fiz lá miraculosamente no deserto para vocês, e vocês vão fazer um baita de um churrasco para lembrar do cordeiro que vocês mataram e que livrou o filho de vocês de morrer. Então a Páscoa era para ser comemorada com fartura. Mas o que a gente está vendo aqui nesse cenário que a gente acabou de ler? Tem fartura? Escassez, fome, desespero. As pessoas que
Deus tinha escolhido para ser o seu povo, ao invés de elas estarem satisfeitas em Deus pela libertação que Ele tinha feito, elas estavam lá desesperadas, procurando por um milagre, procurando por uma solução rápida para suas vidas. Elas estavam procurando Jesus porque elas queriam ver mais milagres. Elas não estavam procurando Jesus por quem Jesus é. Nós cantamos essa última música aqui, eu achei ela muito pertinente, liderada pelo Espírito Santo. Nós precisamos buscar Jesus por quem Ele é, como seus discípulos. E a multidão não estava fazendo isso. Elas estavam interessadas em algo que Jesus podia dar. E como estavam famintas num deserto existencial da vida delas. Como muitos de nós estamos hoje. Mas, infelizmente, não é só a multidão que estava enganada a respeito de Jesus. Os discípulos, eles não compreendiam quem Jesus era. E Jesus, sabendo disso, Ele é Deus, Ele sabia de todas as coisas, né? João vai dizer que ele queria colocar os seus discípulos à prova. E ele vai e fala para Filipe, como eu já disse, eles moravam naquela região, ele fala, Filipe, seguinte, cara, você que mora aqui na região de Bethsaida e tal, você sabe onde tem uma padoca aí para a gente comprar pão? Onde a gente pode comprar pão para toda essa multidão de gente? Parece que Filipe até conhecia uma padaria ali por perto. Mas Filipe, ele vai e faz os cálculos. Ele fala assim, cara, essa multidão de 5.000 homens aqui, nem 200 denários. Gente, seguinte, 200 denários é correspondente a... deixa eu falar aqui, deixa eu pegar minha cola, que senão eu vou esquecer. 200 denários, deixa eu ver aqui, 8 meses, eu ia falar 800 dias, ainda bem que eu olhei. 200 denários correspondia a quase 1 ano de trabalho. Então, Filipe fala o seguinte, cara, Jesus, eu acho que não é muito viável não, porque a padoca não vai conseguir produzir tantos pães, nem o Tiago, Lara consegue produzir pão para essa multidão em tão pouco tempo. Então, cara, nem 200 denários, 8 meses de trabalho não teria dinheiro suficiente para comprar pão para essa gente. E se desse para comprar todo esse pão, cada um ia receber o quê? Um pedacinho só. Não ia satisfazer a fome da galera. Então, ali, Filipe ficou numa enrascada. Jesus provocou Filipe. Filipe ficou ali no, cara, não tem jeito, Jesus, esquece essa ideia aí. Mas que depressa André, e aí João vai dizer que André era filho de quem? Irmão de quem? De Simão Pedro. Quem lembra de Simão aí? Simão Pedro é aquele cara que é esbaforido, que é para frente, ele vai e ele fala um monte de coisa sem pensar. Eu sou muito parecido com Pedro, falo bobagem, por isso que vocês ficam rindo aí de mim. Mas enfim, e aí André, meio que imitando o irmão dele, chega e fala assim, Jesus, seguinte, deixa eu pegar aqui o nosso amigo. Olha aqui, deixa eu salvar Filipe. Jesus, meu amigo, olha aqui, tem um molequinho aqui com essa barba grande, essa criança, esse garoto, e ele tem aqui 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Aí o que André vai falar? O que é isso para tanta gente? Fala aí. Nada. O que é isso para tanta gente? Não é nada. Não é nada, né, cara? Pode sentar lá. Salva de palmas pro nosso garoto. Nosso garoto. Aí, André, é muito interessante isso, gente, porque André, ele não está aqui trazendo solução para a situação.
André não está trazendo solução. André está trazendo prova. Ele traz uma prova. Ele fala assim: Jesus, olha só, essa missão que você está aí bolando na sua cabeça é impossível. A gente não tem dinheiro, a padoca não vai produzir pão, não tem condições da gente comprar pão para essa galera. Então André vem acudir Filipe e fala: olha aqui as provas, a gente só tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Aí uma coisa interessante também da Bíblia, João é o único que vai dizer que são 5 pães de cevada. Esse pão de cevada era o pão mais, eu não entendo nada de pão, Tiago, mas era o pão mais ralé que tinha. Era o pão dos mais miseráveis, dos pobres. Eram uns bolachões assim, fininhos, meio parecido com pão sírio, mas eu acho que o pão sírio é mais chique do que esse pão. E aí, os 2 peixinhos, João coloca peixinhos, porque eles eram mesmo muito pequenininhos, eram como sardinhas, as nossas sardinhas em conserva. Então eram 2 sardinhas. E aí André fala: cara, isso aqui não é nada, como o nosso garoto deduziu, né? Não é nada, o que é isso? Gente, os discípulos, eles não compreendem diante de quem eles estavam. Porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, estava ali, disponível. Era quem estava falando com eles. Mas eles não tinham noção de quem era Jesus. Cara, os caras já estavam há quase 3 anos, pelo menos 2 anos andando com Jesus, mas eles ainda não tinham caído a ficha de quem era Jesus. Eu acho que esse é um perigo que muitos de nós corremos. Às vezes eu sinto isso. Já tem não sei quantos anos eu sou convertido, desde 2004, e às vezes eu fico assim: acho que eu converti hoje. Acho que eu estou conhecendo Jesus hoje. Porque os discípulos, aqueles que caminhavam com Jesus, que viam os milagres, que tinham falado para os demônios sair, os demônios obedeciam, eles não sabiam quem era Jesus. Mas será que é só os discípulos? Eu acredito que ainda hoje, nós, no nosso tempo, 2017, nós não sabemos diante de quem nós estamos. Porque a gente percebe que as multidões, elas continuam olhando para as bênçãos e para as curas. E não é à toa, e não deve deixar a gente espantado de ver os templos das pseudo-igrejas lotados de gente, porque elas prometem prosperidade, riqueza, dinheiro, ostentação, cura. E as pessoas, porque as pessoas, a multidão continua querendo isso. Agora os discípulos, qual que é o problema de nós discípulos? É porque nós, geralmente, a gente fica limitado àquilo que a gente pode contar nos nossos dedos, aquilo que está nas nossas mãos. Quando Jesus pede alguma coisa da gente, a gente olha para as nossas mãos e fala assim: que é isso, Deus? Quem sou eu diante daquilo que você está pedindo? Deus, essa situação é impossível, eu não consigo resolver. Jesus, então, ele está mostrando para os seus discípulos quem ele é. A gente precisa deixar de olhar para aquilo que está nas nossas mãos, a gente precisa deixar de viver limitado pelos nossos medos, pelas nossas inseguranças, até mesmo pela nossa racionalidade. Porque Deus é muito além daquilo que a gente pode pensar ou imaginar. Deus é um Deus fora da caixinha. Ontem eu fui no churrasco, né, para variar aqui em São Paulo, eu fui no churrasco com os amigos lá de Campinas, e esse meu amigo, ele queria que eu conhecesse um pastor Oswaldinho de Ribeirão Preto. E eu falei: Rogério, eu acho que você gosta de pessoas fora da caixinha. Ele falou:
de caixinha, dentro da caixinha já basta o leite. Então, não precisa de mais gente dentro da caixinha. E Deus é um Deus fora da caixinha. Ele não está limitado às nossas situações. Ele tem poder nas suas mãos. E é isso que Jesus está querendo mostrar para os seus discípulos. Porque, eu vou contar uma história para vocês que ilustra bem isso. Como eu falei, enquanto no Brasil, a gente está acompanhando alguns vocacionados, alguns jovens que são chamados por Deus para servir a Jesus em outros países. E um desses jovens me procurou, e a gente caminhou junto por cerca de quase 2 anos, e Deus chamou ele para servir na Índia, no norte da Índia, entre os hindus. Só que a igreja dele é uma igreja bem pequenininha, e eles nunca tinham enviado nenhum seminarista. São lá do interior de Minas, então não tinha enviado nenhum seminarista para Campinas, quanto menos para o exterior. Era uma igreja pequena, com pouco dinheiro, sem experiência, mas a gente começou a prestar uma assessoria para eles e tal, e a gente foi fazendo parceria com a agência missionária lá na Índia. E aí o que aconteceu? O projeto do menino estava andando, mas aí o que acontece? Vem a crise financeira. E aí os líderes da igreja começam: rapaz, como que nós vamos prover para esse menino? A gente não tem como prover todo o sustento dele. Aí esse menino vai, rala, e consegue levantar apoiadores entre os seus amigos e entre outras igrejas. Aí de repente, mas rapaz, e se esse menino morre lá? E se esse menino fica doente? Aí o menino foi lá e pagou um plano de saúde, um seguro de vida, e falou: se eu morrer, o plano de saúde me traz, né, o corpo de volta, não precisa preocupar, eu tenho plano de saúde, tenho assistência. Aí o pessoal ficou: mais a crise, e se a gente não tiver dinheiro? E se isso, e se aquilo? Começou a causar tanto empecilho, tanto impedimento, porque eles se viam tão limitados, tão incapazes de enviar aquele menino para o norte da Índia, que eu estava vendo que aquele menino não ia. Falei: meu Deus do céu. E nós começamos a orar, nós começamos a jejuar, e a gente chorava junto, e a gente orava junto. Deus, o que o Senhor quer nos ensinar com essa situação? O texto nos diz que Jesus fez o quê? O que Jesus fez? Ele multiplicou os pães. Jesus, ele está mostrando para nós que ele é Deus, que ele provê para os seus filhos, ele provê para os seus discípulos. E aqui, Jesus então, quando ele vê a situação, o impasse que os discípulos ficaram, o ceticismo que os seus discípulos tinham nele, eles não acreditavam tanto assim que Jesus era poderoso, era suficiente. Jesus, ele fala: olha só, o que é, ele não disse isso, mas ele bem podia ter dito, né? Rapaz, eu criei o universo inteiro. 5 pães de cevada e 2 peixinhos é mais do que suficiente para mim, para eu poder multiplicar e alimentar essa multidão toda. Então, seguinte, o que Jesus falou? Manda essa galera sentar. E aqui Jesus está sendo muito didático. Ele fala: cara, vamos lá, vai caminhando por essa montanha e vai juntando esse povo em grupo de 50, grupo de 100, que fica mais fácil distribuir para a galera. E aí, só que ele não disse que ia distribuir, né? Porque os discípulos, eles não sabiam o que ia acontecer. E mesmo assim, gente, e aí a gente tem uma lição também importante nesse texto. Os discípulos, eles obedeceram a Jesus, mesmo sem saber o que ia acontecer. A gente sabe que ele multiplicou, né? Mas os discípulos, ali na hora que a coisa estava acontecendo, eles não sabiam. Mesmo assim, eles obedeceram.
E aí a gente tem que tomar para a gente o seguinte: quando a gente não entende, quando a gente não tem fé suficiente em Jesus, se tem um caminho que a gente pode trilhar, é o caminho da obediência. Porque a cada passo de obediência que a gente dá ao Senhor, a gente vai tendo a nossa fé fortalecida e a gente vai aprendendo quem Jesus é no caminho, na caminhada de fé. E aí Jesus então manda os discípulos fazerem isso. Na hora que todo mundo sentou, Jesus levanta os olhos, agradece a Deus, faz uma oração, parte o pão e todo mundo está em silêncio. A galera está ali, igual vocês estão assim, silêncio, todo mundo esperando o que vai acontecer, que esse Jesus, o que esse cara vai fazer com esses pães. E ele ora, agradece ao Pai por aquilo que ele tem nas mãos poderosas dele. Ele parte o pão e começa a distribuir. E ele vai distribuindo, e à medida que ele parte o pão, o negócio vai aparecendo. Não me pergunta como, mas vai aparecendo pão, vai aparecendo pão. E aí o texto vai dizer o quê? O povo foi comendo tanto quanto eles queriam. Não era só um pedacinho, lembra lá de Filipe? 8 meses de trabalho para ganhar um pedacinho de pão. Cara, era quanto quisesse. Quem come muito aqui? Quem que dá prejuízo para os rodízios de pizza? Aí, vocês iam poder comer o melhor sanduíche da vida de vocês, feitos, multiplicados diretamente da mão do Criador do Universo. Jesus faz aquilo. E aí, no final, quando aquele pão vai começando a chegar, quando aquele peixe vai começando a chegar, a galera vai começando a ficar eufórica. Vai ficando, meu Deus, o que está acontecendo? Olha que beleza, está faltando só um vinhozinho aqui. Vamos embora, galera. Aqui a gente está comemorando o quê? Páscoa. Jesus, o Cordeiro, estava ali multiplicando o pão, o peixe, e a galera começando a se fartar e a comer tanto quanto eles quisessem. O banquete da Páscoa estava sendo providenciado pelo próprio Deus. Amém? E aí Jesus vai dizer o seguinte: está todo mundo aí feliz, né, galera? Estamos celebrando aqui, festejando. Agora, no meu reino não tem desperdício. Tem fartura, não tem desperdício. Jesus, mais uma vez, ele fala para os seus discípulos, e ele estava querendo ensinar alguma coisa. Aqueles discípulos que tinham duvidado do poder de Jesus, eles iam recolher quantos pães sobraram, e João vai dizer, parece que ele é meio irônico, ele vai falar, recolheram 12 cestos dos 5 pães. Galera, Jesus é Deus que provê abundantemente para os seus discípulos. Porque vamos combinar, 5 pães, alimentar 5.000 homens. Só Jesus pode fazer isso. Ele está querendo mostrar para a gente, e aí para os seus discípulos ali, não para a gente, mas para os seus discípulos, quando ele manda os caras recolherem 12 cestos, e eles recolhem 12 cestos, e não é à toa, porque era um cesto para cada um dos 12 discípulos, dos 12 apóstolos. E aqueles caras, eles iam carregar pelos próximos dias, aquele cesto, e eles iam ficar lembrando, cara, quem que é esse sujeito que eu estou seguindo aqui? Porque o cara multiplicou pão. O cara multiplicou o pão e me alimentou essa gente toda. A fé dele estava sendo questionada, estava sendo desafiada, é a melhor palavra. Eles estavam sendo desafiados a viver pela, vamos falar junto? Pela fé. Jesus queria que os seus discípulos aprendessem que ele estava dando para eles uma nova maneira de viver. A gente, como discípulo de Jesus, a gente não precisa ficar limitado ao que a gente vê, ao que a gente toca, aquilo que a gente pode sentir. Porque quem está diante de nós? Jesus Cristo, o pão da vida.
O discurso que ele vai fazer no dia seguinte sobre o pão da vida, vocês podem ler na casa de vocês, do versículo 22 em diante, ele vai dizer: eu sou o pão da vida. Ele vai falar, e eu já estou acabando, gente. Ele vai fazer uma afirmação. Ele vai dizer o seguinte, João 6,51, eu sou o pão da vida que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Se o mundo existe hoje, e se a gente está aqui nesse lugar, se a gente pode ter amigos, se a gente pode ter família, se a gente pode comer churrasco, se a gente pode passar fome, se a gente pode passar aperto, é porque Jesus, Ele é aquele que sustenta todo o universo com o poder das suas mãos. E é a Ele quem nós seguimos. Nós somos os seus discípulos. E João no Evangelho, ele está querendo mostrar para a gente isso. Prestem atenção, quem vocês seguem? Jesus é Deus que provê para vocês. Ele é suficiente para vocês. E Jesus está chamando os seus discípulos para viver em plena confiança em Jesus. Confiar em Jesus é suficiente. No meio das batalhas, pode ter a situação impossível, pode ser a missão impossível que for, você está vivendo diante de Jesus, o ressurreto, o pão da vida, que foi partido e repartido. E esse pão está sendo repartido e multiplicado pelos séculos, até chegar a nós hoje. Para eu e você nos fartarmos desse pão vivo que se multiplica todos os dias para nós. E a gente precisa viver essa nova vida, essa nova redenção. Jesus é Deus para nós hoje, porque Ele provê para nós. Ele deu para nós um novo jeito de enxergar a vida. Ele deu para nós a vida eterna. E João vai dizer no capítulo 17, versículo 3, ele vai dizer qual que é a vida eterna. Ele vai dizer, sabe o que é a vida eterna? Não é essa baboseira que as pessoas ficam falando, de um anjinho lá no céu, tocando a harpa lá, aquela coisa, né, música clássica. Eu adoro música clássica, mas tem gente que gosta de rock and roll, tem gente que gosta de reggae, sei lá, axé, tem até quem gosta de axé, né? Mas enfim, o céu não é, a vida eterna não é essa coisa monótona e chata. A vida eterna é o que, de acordo com a palavra de Deus? A vida eterna, Jesus vai dizer, que te conheçam, a ti como o único Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna começa agora, galera. A vida eterna a gente já está vivendo ela, a partir do momento que a gente conhece Jesus. E Jesus nos aponta quem é Deus, o nosso Pai, o único Deus do universo. E a Jesus, aquele quem Deus enviou para nos salvar. É um relacionamento íntimo e constante com Jesus. Essa é a vida eterna. E Jesus quer que a gente comece a viver essa vida eterna agora. E a gente vivendo essa dinâmica de fé, de viver pela fé, isso é vida. Isso é vida que vai durar para sempre. Aqui nós estamos sendo convidados por Jesus a deixarmos de olhar para as nossas mãos limitantes, limitadoras, para a gente parar de olhar para a nossa mente, que fica, sabe aqueles demônios que por mais que você quer crer, fica aquelas dúvidas, e se? Estava hoje lá limpando os armários os armários da cozinha do apartamento que a gente está mudando, e aí estava ouvindo as meninas que estavam nos ajudando conversarem, e aí eu brinquei com elas, e as meninas aqui vão ficar meio com raiva, mas vocês, mulheres, é engraçado, porque sempre vocês podem estar lindas,
maravilhosas, mas aí vocês sempre vão pensar assim, mas e se eu fizesse isso? E se eu fizesse aquilo? Eu podia ter colocado um brinco diferente, eu podia ter colocado óculos diferente, ele ia me achar mais bonita, ele ia querer conversar comigo mais tempo, e se eu fizesse isso? E nunca está satisfeita. Mas, cara, Jesus está querendo tirar a gente dessa limitação e falar, eu sou suficiente para vocês, mulheres. E a situação que vocês estão vivendo na vida, meninos, homens, encontrem em mim plena satisfação. Porque, meus irmãos, no final das contas, esse lado da eternidade que a gente está vivendo, ela vai acabar. É um fato que ninguém vai fugir. Todos nós vamos morrer. Isso daqui passa. Mas a eternidade vai durar a vida toda. E no final das contas, na eternidade, quem você tem? Quem que você vai ter? Quem que eu vou ter? Vocês viram a minha filha linda, maravilhosa, Sofia é o nome dela, nem falei o nome dela. Sofia é o nome dela. Ela é maravilhosa, eu amo ela, só não amo mais que Jesus e que a minha mulher. Mas eu amo muito a minha filha. Mas minha filha pode morrer. Minha mulher pode morrer. Meus pais podem, eu posso perder minha saúde. Sabe aquele ditado assim, você tem saúde, você tem? Tudo. Mentira. Você tem Jesus, você tem? Tudo. Porque no meio da doença, no meio da desgraça, se você tem Jesus, você passa por ele. Você passa por essa situação. Lembram de Paulo quando ele fala, tudo posso naquele... Vão falar, tudo posso? Aí as pessoas usam esse texto fora de contexto e falam, eu posso tudo, eu vou fazer tudo que eu quiser. E não é isso que Paulo está dizendo, ele está falando, cara, eu sei passar fome, eu sei ter riqueza. E missionário, gente, sabe isso. No mesmo dia que eu pego avião, pego limousine, pego helicóptero, pego barco, eu pego carroça, eu ando a pé, eu pego carona de dedão na estrada, e você aprende a andar contente de todas as formas. Sabe por quê? Porque você está vivendo com Cristo. Você está vivendo a vida eterna. A vida pela fé, confiando no seu poder. E aí eu quero finalizar com a historinha do meu amigo Tobias. Porque Jesus, meus irmãos e irmãs, tem todo o recurso, todo o controle e todo o poder nas suas mãos. Todo o recurso, todo o controle e todo o poder nas suas mãos. Porque a situação estava ficando feia para o Tobias, lá no interior de Minas. Ele não ia ser enviado, e infelizmente, a igreja dele não teve fé suficiente que Jesus poderia prover para ele ir. Mas eu aconselhando ele, eu falei assim, Tobias, o seguinte, você vai acreditar que quem está diante de você é o Senhor Jesus Cristo. É Ele que está te chamando para essa missão impossível. E é impossível mesmo. A sua igreja não tem dinheiro, o Brasil está em crise, a gente está todo ferrado. Você não fala nem inglês direito. Mas você nunca foi para fora do estado de São Paulo. Olha só, quando ele me falou isso, eu falei, meu Deus, o que é que eu estou fazendo com esse moleque? Mandando esse moleque lá para o norte da Índia, pode morrer. Eu tive que sentar com a família dele e falar, vocês estão cientes que o moleque pode morrer lá? E eles, choraram, não sei o que. Eu falei, mas vamos embora, se ele morrer lá, está servindo Jesus. E o menino, Jesus proveu, porque Jesus é suficiente, amém? Jesus é suficiente, ele proveu, o menino está lá no norte da Índia, e ele está trabalhando com futebol, e ele está ali evangelizando os jovens indianos e fazendo Jesus conhecido naquele lugar. Só que ele só pode fazer isso porque ele deu passos de obediência, passos de fé.
E hoje o Tobias compreende quem é que ele está seguindo. Ele compreende quem é Jesus, o Deus que provê abundantemente para ele. O Deus a quem ele pode confiar completamente. E quando a desconfiança vir, porque ela é normal vir, a falta de fé vir, a gente fala: Jesus, você multiplicou o pão. E mais do que isso, Jesus, o Senhor é o pão. Se eu não estou vendo a situação mudar, eu tenho o Senhor comigo. O Senhor é o pão da vida. O Senhor me dá sustentação. O Senhor me dá condição de passar por esse vale, por essa situação difícil que eu estou passando. Mas Jesus, meus amigos e amigas, precisa ser suficiente para nós hoje. Suficiente para a vida. E eu queria fazer 3 aplicações para vocês. Não tenham medo de correr riscos nas missões impossíveis, ou na missão impossível que é viver como discípulo de Jesus. Não tenham medo de correr riscos. Por isso que a vida com Jesus é gostosa, porque ela é uma aventura. Cara, eu fico assim louco de ver o povo achando que seguir Jesus é chato. Seguir Jesus é muito louco, porque um dia você não tem nada, no dia seguinte você tem mais do que você pediu, mais do que você precisou. E assim, não é porque eu sou bom, não é porque nada vem de mim, não. Acontece. E aí você fala: cara, vem de Deus. Como que um cara feio desse arruma uma mulher bonita daquela e Deus me dá uma filha mais linda, com olho azul até? Não tem jeito. Estou perdido no futuro. Nós não precisamos temer riscos na missão de Deus. A gente é convidado a confiar nas suas poderosas mãos. Nós não devemos recuar diante das impossibilidades, porque quem está do nosso lado é o próprio Deus. A gente perde isso um pouco de vista. A gente sempre vem à igreja todo sábado. Eu não conheço alguns de vocês aqui, porque parece que alguns de vocês só vêm no sábado aqui. Eu venho mais domingo de manhã aqui em Vinhedo, aí eu sei que alguns de vocês vão em Jundiaí, eu já vi alguns rostos aqui conhecidos, mas a gente acaba ficando meio que usual, né? Ah, eu vou lá, canto um hino, não sei o quê. Cara, a gente segue Deus, Jesus, o único Deus. Enquanto tem 3 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, a Tailândia são 62 milhões de pessoas que, se hoje der um terremoto lá, e aquelas 62 milhões de pessoas que não conhecem a Jesus, que seguem o Buda, elas vão para o inferno de acordo com a palavra de Deus. E se eu sigo a palavra de Deus, eu preciso acreditar nisso. E o que a gente está fazendo? A gente está partindo esse pão, a gente está mostrando e distribuindo esse pão para as pessoas, diante do tamanho da missão e da impossibilidade da missão. Deus nos diz, nessa palavra que a gente ouviu essa noite, que Ele está conosco. E se Ele está conosco, tudo pode, o quê? Acontecer. Tudo pode acontecer. Nós não estamos presos às circunstâncias, porque nós somos chamados a viver pela fé. Porque, meus amigos, esse texto foi escrito para que nós creiamos que Jesus é suficiente, só Jesus é suficiente para toda a nossa vida. A gente não precisa de carro, a gente não precisa de dinheiro, a gente não precisa de seguidores no Instagram. Eu sou novo no Instagram e eu fico louco, que tem gente que fica escrevendo, me segue, não sei o que. Eu falo, cara, pelo amor de Deus, get a life. Recebe a vida de verdade. Seguidor no Facebook, foto no Instagram, nada disso é vida. Vida é viver como discípulo de Jesus. E saber e descansar de que com Ele tudo é possível.
porque Ele tem todo o recurso, todo o poder e todo o controle naquelas poderosas mãos que um dia partiram e repartiram pão. Aquele que deu a própria vida, que foi partido, morto, mas ressuscitou ao terceiro dia. Ele está disponível para cada um de nós, para a gente viver a vida eterna aqui e agora, até a gente olhar para Ele na sala do trono, frente a frente, e ver como Ele é lindo, como Ele é poderoso, como Ele é santo. Amém?